Buenas, meus amigos, de todas as querências, como é que estamos, pessoal? Tranquilo? Então, né, pessoal, feriadão por aqui, né, da Semana Santa e Páscoa, né, pessoal? Então, primeiramente, desejar uma feliz Páscoa aí, né, a todos os seguidores, né, pessoal, que nos prestigiam no canal e a todos que vão assistir esse vídeo, né, desejando bastante saúde, paz, né, pessoal, luz, prosperidade e que Deus abençoe a todos. Então o videozito hoje é falando, né, pessoal, sobre a colheita da Marcela, né, que é uma tradição aqui antiga nos Pagos do Sul, né, e falando da Páscoa campeira, né, pessoal. E dando uma pincelada no vídeo anterior que a gente fez, né, pessoal, falando sobre os peixes, né, que chega essa época, o comércio vende bastante peixes, né, pessoal. Mas o peixe deve ser degustado seguidamente, né, pessoal, né? Porque a medicina recomenda, né, que o peixe tem nutrientes para o nosso organismo, né, pessoal, e tem ômega, né, ajuda, né, no nosso organismo. Então aqui tem bastante peixes, né, pessoal, tem peixarias, vem peixes do mar aqui de perto, do Porto de Rio Grande, né, tem cação, lagosta, né, camarão, mas o que mais predomina é os peixes, os criatórios, é peixes de água doce, né. Geralmente a traíra, né, pessoal? Os tipos de traíra, né? A tornassol, os trairões, né? A Opleas malabaricus, que é a mais comum, a traíra clara, aquela. E os jundiás bagres, as criações de carpas, né? A tilápia não teve muito sucesso, né, pessoal? A gente conversou, entrevistou o seu Vanderlei, e ele falou que perdeu muitas tilápias, né? Derivado ao clima nosso aqui que é um frio bem, pessoal, rigoroso, né? Temperaturas negativas a tilápia ela não suporta, né, pessoal? Então aí teria que ter águas termais, né, e estufas. Aí teria mais gastos, né, pessoal? Mais trabalho para criar tilápia, né? Então a tilápia não se adaptou aqui na nossa região derivada ao muito frio, né? É muito frio o nosso inverno. Mas as demais espécies, as traíra, né, pessoal, tem bastante, que elas são fortes, né? Como as carpas, né? E agora o pessoal tem o pintado gaúcho, né, pessoal, que é um peixe híbrido, né, da cruza da caixara com surubim, né. Então tem facilidade de comprar os alevinos, né, pessoal. É a dica que fica para os produtores rurais que tem tanques, né, que tem açudes, né, barragens ou aguadas na propriedade de criar, né, pessoal. É um preço bem acessível, né, os alevinos. O pessoal que a gente já falou no vídeo anterior, né, tem os contatos deles, vende por milheiro, né, os alevinos de dourado, pintado, né, pintado gaúcho, os trairões, né, as carpas e os lambaris, né, pessoal? Porque o pintado gaúcho e os bagres e as traíras, elas se alimentam dos lambaris, né? É a principal alimentação deles, né, pessoal? Mas porque a ração também, a ração do peixe não é muito barata, né? Então é um peixe que estão produzindo bastante aqui na nossa região. Então, né, pessoal, o videozito de hoje falando sobre a Marcela. Então a colheita da Marcela é um ritual da natureza, né, pessoal? É uma crença, né, independente de religiões. A colheita da Marcela, ela é colhida antes do nascer do sol, né, pessoal? Que as propriedades dela já tá mais bem, como se dizer, bem no índice melhor, né? A Marcela nessa época. Então a Marcela, ela é um antibiótico natural, né, pessoal? Ela é para tudo, né? Para todos os problemas, né? Então a gente foi, né, pessoal, antigamente, né, pessoal, voltando às origens, a gente foi criado mais pro rural, né? Naquela época era precário, né, pessoal, as condições de chegar até um médico, né? Até chegar a um hospital. Então tratavam, né, primeiramente a fé, né, pessoal, em Deus, né? Depois, segundo lugar, os chás e as benzeduras, né? Não tinha outro meio, né, pessoal? Não tinha outro recurso, né? Derivado ao acesso até a cidade, né? Às vezes os lugares muito distantes, e até hoje ainda tem, né? Poucos, mas tem lugares distantes, né, pessoal? Mas agora vê a tecnologia, tem internet nas propriedades, tem, né, para se locomover, para ir até a cidade ficou bem mais, mas antigamente, e quanto mais para trás, mais precária era a coisa, né, pessoal? O tempo dos avós, dos tataravós era mais precária a coisa, né? Então, essa crença aí, né, pessoal,
essa função dos chás e benzimentos vem dos ancestrais, né? Dos indígenas, dos charruas, guenôs e guaranis, que chamavam bugres também, né? Mais para frente. Então a gente tem que compartilhar isso aí para os mais novos, né, pessoal? Que era o que tinha, né? Era a época, era o chás. Então a gente foi aprendendo, né? Então a natureza, ela foi bem feita, né, pessoal? A natureza foi, né? Ela foi feita para nos alimentar, né, pessoal? A nossa mãe adotiva, a terra, né? O nosso Criador, ele fez com perfeição a natureza para nós, né? A gente tira o alimento e tira a cura também dos chás, né, pessoal? Os problemas que tem, né? Sabendo usar elas como deve ser usada as plantas, né? Então a Marcela tem isso aí, né, pessoal? Ela é uma planta medicinal, a gente vai estar mostrando agora ali as plantas medicinais, né? Então os mais raízes aí vão me entender, né, pessoal? E falando em gaúchos raízes, né, pessoal, os curunilhas, mandar um forte abraço aqui para um gaúcho campeiro, um vizinho antigo, né, pessoal? O seu Alcemar Oliveira, né? E que eu me dormi, não fui colher a Marcela, eu fui ali, ele me presenteou um regalo, né, pessoal? Uma chapoeirada de Marcela e carquejinha branca, né? Então, uma hora marcar uma entrevista com o seu Alcemar, que o seu Alcemar foi anos, né, pessoal? Patrono de PTG e CTGs, né, das invernadas artísticas. Então, ele foi patrono, né, de PTG e administrador. Então, quando a gente fala de cultura gaúcha e tradição, né, pessoal, tem as regras, né? Tem o vestiário, né, pessoal, que é as pilchas, né? Tanto da prenda como do gaúcho, e os costumes e o comportamento, né, pessoal? Então, quando a gente fala de tradição e cultura gaúcha, não pode ter nada enfeitado, né, e nada criado, tem que ser como é, né, o segmento. Então o seu Alcemar é a pessoa indicada, né, pessoal, que ele conhece a lida dos PTGs e das invernadas, né, artísticas. Então um forte abraço para ele, para toda a família, uma feliz Páscoa, né, pessoal? Então é isso aí, né, pessoal? E a Páscoa campeira, né, a Páscoa campeira também, né, pessoal, a gente foi criado que, a gente fala os chás, as benzeduras, a gente foi... A nossa mãe deu parte, meu e meus irmãos, tudo foi com parteira de campanha, né, pessoal? A gente nascia em casa, né? Então não tinha esse acesso ao hospital, né, pessoal? Para procurar um recurso em um hospital e médico, só se fosse muito grave, né? Que aí tinha que achar um meio para se locomover, né? Senão era tratado assim, né, pessoal? Da forma bem rústica, que a gente herdou dos indígenas, né? Porque o povo gaúcho, ele é nativo, né, pessoal? Depois que veio a cruza dos hispanos, dos espanhóis com os portugueses. E depois veio multiplicar, né? Essa ética, né, pessoal? Essa junção ética, né? Das etnias que vieram os italianos, os poloneses, os alemães, que aí foi formando um gaúcho mais, como se dizer, mais moderno, né? Porque antigamente era só mais, a gente é de origem nativa, espanhóis, né? Hispanos e portugueses. Então é isso aí, né, pessoal? Então eram as parteiras de campanha, não tinha acesso a medicamento, então era só os chás. Então a gente foi conhecendo os chás, né? E a Páscoa a campeira era a mesma coisa, né, pessoal? Chegava a Páscoa, a gente comemorava, tudo normal, só que não tinha chocolate. O acesso ao mercado para pegar o doce, o ovo de Páscoa, o coelhinho de chocolate não tinha, né? Então a gente era piar. E nessa época, geralmente é a época que dá peras, né? As peras, fruta. Tem as peras e as bergamotas, tangerinas, né? Então o chocolate sempre tinha, né, pessoal? Derivado de chocolate amargo, as cascas de cacau, cascarija, que era perto do Uruguai, onde a gente morava. Então a avó derretia o chocolate semi-amargo ali, né, pessoal? E mergulhava essa fruta ali, né? Uma pera. Pegava umas peras de tamanho médio, assim, mergulhava um dia antes, né, no sábado de aleluia, deixava gelar e aí ficava um ovo de Páscoa recheado com fruta, né, pessoal? Que era uma delícia, né? A pera banhada no chocolate, né? Ficava o recheio de fruta. E a tangerina, né, pessoal, com chocolate é muito bom, né? Tirava a semente, enfiava nos palitinhos, ou colocava assim num recipiente com chocolate, né? E aí fica endurecido, né, pessoal? Fica recheado de fruta, né? Mas é uma delícia, né, pessoal? E a gurizada pesada se lambuzava no chocolate e era uma Páscoa feliz, né, pessoal? Então era assim, né? E agora não, agora mudou, né, pessoal? Então a gente tem que compartilhar essas coisas, né? Que era, a gente foi de uma geração diferente, né, pessoal? Mas era mais dificultoso, era uma geração de sacrifício as coisas, né? Então serve para os mais novos dar valor, né, pessoal?
Para a gente ir para a escola para estudar naquela época, a gente tinha que ir a cavalo, às vezes de bicicleta, era longe a escola, né? Quilômetros. Hoje em dia o ônibus para na porta da residência para levar, né? Uma criança, um piá tem 3, 4 pares de tênis, né, pessoal? Várias roupas para usar. A gente não era de família humilde, né? Então a gente tinha um tênis, só tinha que cuidar, né, pessoal? Não tinha muitas marcas de tênis também na época, era 1 ou 2 marcas só, né? Assim como as roupas, né? Então a gente passou essa época aí, né, pessoal? Da geração que a gente diz, uma geração que era mais rudimentar, né? Mas a gente era feliz também, assim, né? Da forma da época, né, pessoal? Então a gente vai estar mostrando agora ali os chás. Então é isso aí, né, pessoal? A Páscoa era assim, né? Então essa época, sexta-feira santa sempre foi respeitada, independente de credos e religiões, né, pessoal? Só que bom que todas as sextas fossem santas, né, pessoal? E que todos os dias fossem santos, né? Não adianta só uma data específica. O pessoal respeita, não trabalha, uns não podem fazer isso, não podem fazer aquilo. Mas o bom seria que todos os dias fosse santo, né, pessoal? Mas não é fácil, né? Então é mais ou menos por aí, né, pessoal? Então vamos falar das propriedades medicinais ali, das plantas, do jujo, como diz o gaúcho, porque é bom, né? Uma ervinha assim, né, pessoal, medicinal no chimarrão. E aqui o cenário de hoje é umas ramadas de chuchu, né, pessoal? Tem 2 pés de chuchu, mas deu umas ramadas, né? Mas isso aí é muito bom que tá florindo agora, né, pessoal? Tá nascendo florzinha e tá dando frutos. Então isso aqui atrai muitas abelhas, né, pessoal? Atrai bastante, né? Que nessa época não é época de florada, né? A florada aqui nos Pagos do Sul é em setembro, né? Na primavera que tem a florada. Então na época do outono fica escassas as flores para as abelhas, né? E é preocupante, né, pessoal, que tá ficando em extinção as abelhas, né? Então o chuchu é muito bom para isso aí, né? Ajuda na flora, né, pessoal, e na multiplicação, na polinização das plantas, né? Assim como as ervas de campo dessa época, né, pessoal? A marcela, né? A carquejinha, essas plantas que eucalipto, né? Que dessa época dão flores e atrai as abelhas, né? Então essa aqui é a marcela, né, pessoal? Ganhei um regalo, uma chapoeirada de marcela e carquejinha branca, né, pessoal? Carquejinha tem 2 tipos, né? Tem a carquejinha comum, que ela tem a folha mais larga, é um verde mais claro. E a carquejinha, essa aqui, a branca, ela é mais fina. Mas essa aqui é a melhor, né, pessoal? E as propriedades dela são bem melhor. Então, a gente chegando numa casa praticamente propriedade rural, né, pessoal? Um gaúcho que se preze sempre tem na cozinha dele ou pelo galpão, né? Os manojos de marcela, né, pessoal? Sempre tem, né? Então, a marcela, ela é o símbolo aqui do nosso Rio Grande do Sul, né, pessoal? É a planta medicinal símbolo dos gaúchos, né? Ela foi, no ano de 2002, ela foi considerada a planta medicinal símbolo do Rio Grande do Sul pela Secretaria Estadual do Rio Grande do Sul, a SES, né, pessoal? Então, a marcela é a planta símbolo aqui do povo, né, do gaúcho. E as propriedades dela, ela é digestiva, né, pessoal? Ela é bem digestiva, ela é calmante, ela é analgésica, antitérmica, anti-inflamatória, né? Ela é boa para má digestão, para os gases, ela alivia as cólicas, para gastrites, é muito bom, né, pessoal? Para úlceras, para doenças inflamatórias, né? Ela reduz, né, pessoal, retém os líquidos, né? E ajuda no emagrecimento também, né, pessoal? Ela é muito boa nos estados gripais também, né, pessoal? É um antibiótico natural, né, pessoal? Auxilia na perda de peso, né? Os antigos faziam, né, pessoal, uma gemada, né, com ovos de galinha caipira, assim, faz a gemada e coloca o leite, né, fervido, bem quente. Colocam 5, 6 florzinhas de marcela, uma colher generosa de mel, né, pessoal, e aí já suava, né? Botava a gripe para fora, como diz o gaúcho, botar a gripe para fora é suar, né, pessoal? E se abafava bem, no outro dia a gurizada já estava com todo vigor correteando, né, pessoal? E se tivesse melhorar, um analgésico antitérmico, tomava junto, né, pessoal? Então a marcela, ela é essencial para a gripe, né, pessoal? Com gemada, assim, mel e leite. Para as vistas também, para a visão, ela é muito boa, né, pessoal? A gente ferve umas florzinhas da marcela, acrescenta um pouquinho de açúcar e passa nos olhos. Ela ajuda bastante nas infecções,
na visão, né? E a carquejinha branca também, né, pessoal? É muito boa, né? Ela ajuda pro estômago, problemas estomacais, né, pessoal? Auxilia na má digestão. Ela é uma diurética natural, né? Ela desintoxica o fígado, né? Na saúde cardiovascular, ela é muito boa. Ela só não pode ser tomada para quem toma remédio para hipertensão, né, pessoal? Ela tem que para tomar carquejinha tem que ser em horários alterados, né? Quem toma remédio para hipertensão ou para quem toma remédio para diabetes, ela não pode ser usada junto, né? A medicina não recomenda. O bom é tomar ela bem em outros horários, né? Mas ela é eficaz, né, pessoal? Ajuda no emagrecimento também. Então elas ajudam também, né, pessoal? Tanto a Marcela como a carquejinha branca, elas ajudam no bioma pampa aqui do nosso estado do Rio Grande, né? Que essa época no outono tem pouca florada e as abelhas vêm, né? Que a carquejinha inverno e verão dá a flor branca, né, pessoal? Tá sempre com a florzinha branca. E a Marcela auxilia muito, dá uns mel bom também, né, pessoal? Bem amarelinho, né? E também nessa época da Semana Santa, a cancorosa, né, pessoal? Que é mais conhecida como espinheira santa, né? Aqui no Rio Grande tem uns locais que chamam de sombra de touro, outros dizem espinho de Deus, mas ela é conhecida como espinheira santa, né? Ela tem duas espécies, né? Essa aqui é a 7 espinho e tem a 3 espinho, né? Da origem das cancorosas. O nome já vem, né, pessoal? Cancorosas vem de cancros, né? Ela ajuda até no tratamento de problemas cancerígenos, né? Então ela é eficaz para gastrite e úlcera, né, pessoal? Então deixa ela secar na sombra, né? O bom de desidratar essas folhas, todo o chá na sombra, né, pessoal? Porque ele não perde muitas propriedades, né? Depois que fica sequinha é bom para colocar no chimarrão, né? O gaúcho chama de jujo, né, pessoal? Vem dos indígenas, né? Então um chimarrão bem jujado assim, né? Então são inúmeras plantas, né, pessoal? Que são eficazes aqui, né? Que a gente usa. Tem a arnica, que é do campo também, que é muito bom. A tansage, poejo, guaco, enfim, inúmeras variedades, né? Mas as mais específicas da Semana Santa é essa que o pessoal sempre colhe, né? A espinheira santa, né? A cancorosa, a carquejinha branca e a Marcela. Então era isso aí, né, pessoal? O videozito de hoje. Então era isso aí, né, pessoal? Deixe o seu like aí, né? O seu positivo para ajudar no crescimento do canal. Compartilhe com os amigos, né, pessoal? Ative ali no sininho das notificações. Acesse em todas, né, pessoal? Que é para receber os vídeos novos editados. Um forte abraço a todos os amigos dos campos da internet. Uma feliz Páscoa e fiquem todos com Deus.